Desde os tempos mais remotos, o homem necessitava de uma forma de comunicação. A primeira delas foi obviamente a fala, seguida por uma forma hoje muito comum entre nós, a escrita. A necessidade, a evolução e a busca constante para se encontrar um instrumento mais prático de escrita deram origem ao papel. Instrumento esse criado a partir da celulose, composto natural existente nos vegetais, e hoje utilizado amplamente pelo mundo. O Brasil atualmente tem um importante peso internacional no comércio de papel. Segundo a Bracelpa, a Associação Brasileira de Celulose e Papel, o comércio desses produtos foi ao longo dos anos gerando muitas riquezas ao país. Tudo isso por conta de diversas empresas destinarem grande parte de sua produção à exportação. Assim, a balança comercial desse setor há algum tempo apresenta um ótimo superávit. A mistura de excelência no manejo florestal, sustentabilidade e alta produtividade foi o que alavancou o mercado no país. Afirma-se também que o Brasil se tornou referência internacional após serem aplicadas práticas sustentáveis tais como toda a matéria-prima utilizada provém de florestas cultivadas. Assim, o setor contribui evidentemente para a economia nacional. História do papel e celulose no mundo e no Brasil. Na antiguidade, o ser humano se expressava pela escrita de diversas formas, tanto em pedras e metais como em folhas de palmeiras e em conchas. Isso não deixou que a comunicação gráfica se perdesse com o tempo. A origem mais distante do papel é o papiro, planta oriunda de pântanos egípcios, que apesar de sua fragilidade, resistiram e duraram até os dias atuais. Ao contrário, o pergaminho era muito mais resistente do que o papiro, pois era fabricado com pele de animais. Diante disso, o surgimento do papel aconteceu na China, no início do século II, inventado por Tsai Lun, um oficial da corte que teria fabricado o papel a partir de córtex de plantas e tecidos velhos. Depois de um tempo, mais precisamente no ano de 1150, foi instalada pelos árabes a primeira fábrica de papel na cidade de Játiva, na Espanha. Foi somente em meados do século XIX que a madeira passou a ser a principal fonte de matéria-prima para fabricar papel, e as primeiras espécies de árvores usadas na fabricação de papel em escala industrial foram o pinheiro e o abeto, das florestas de coníferas encontradas no norte da Europa e da América do Norte, e depois de alguns anos, o eucalipto tornou-se amplamente utilizado como principal fonte de fibra para a fabricação de papel. O principal marco do papel no Brasil foi a chegada da Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita logo após o descobrimento do país. Mas a história do uso dos materiais celulósicos para a confecção do papel só começou em 1770, com a publicação de Flora Fluminensis do português Frei José Mariano da Conceição Veloso, no Rio de Janeiro, que indicava espécies capazes de uso na produção de papel. No Brasil, a produção industrial da celulose deu-se primeiramente a partir do Pinheiro em Monte Alegre, no Paraná, se instalado na década de 1950 a primeira fábrica pelo processo Kraft, que vai ser comentado mais adiante. E somando as condições de clima e solo vigentes, extremamente favoráveis à exploração florestal, o Brasil tornou-se um dos países mais competitivos mundialmente na exploração de produtos de base florestal. A madeira passa pelo processo de descascamento para evitar excesso de consumo de produtos químicos no cozimento. Posteriormente, ela é transformada em cavacos por meio do picador, com o objetivo de facilitar a sua impregnação e o seu cozimento. Os cavacos finos que não são utilizados servem como combustíveis na caldeira. Já os cavacos maiores são repicados e boa parte é utilizada na produção da celulose. Seguidamente, se tem a estocagem dos cavacos realizados em sua maioria a céu aberto. O cozimento do mesmo é realizado no digestor e a massa proveniente é constituída de uma suspensão de fibras e licor negro. O processo de lavagem geralmente é realizado em filtros rotativos a vácuo. A lavagem tem como objetivo remover o máximo de reagentes químicos com o mínimo de água e recuperar os produtos dissolvidos da madeira para utilizá-los como combustível na cadeira de recuperação. Nesse processo são removidos somente contaminantes solúveis. Na depuração é efetivada a remoção dos contaminantes sólidos, onde as impurezas maiores são separadas por meio de peneiras vibratórias e depuradores, e as menores separadas em hidrociclones. A celulose segue para uma máquina desaguadora, onde se forma a folha e se tem o processo de prensagem e secagem. O processo de refinação é o que provoca mudanças na estrutura das fibras e compostos de impactos, moagem e fricção para desenvolver as propriedades físicas desejadas. Em seguida tem seu acréscimo de aditivos específicos ao tipo de papel que deseja produzir. Os aditivos utilizados em praticamente todos os tipos de papel são o sulfato de alumínio e o cola. Após o preparo da massa, esta segue para a máquina de papel,
onde se tem a formação da folha de papel e sua secagem, deixando-a com o grau de secagem desejado. Por fim, a folha é enrolada em frente à máquina, desenrolada, cortada e rebobinada. E se o papel for vendido em folhas, o material segue para a cortadeira, efetuando o corte. Esse processo apresentado denomina-se processo Craft e é o mais difundido do mundo, podendo ser utilizado em qualquer tipo de madeira. A celulose é um carboidrato do tipo polissacarídeo abundante nos vegetais, e por isso comum na natureza. Ela consiste até 50% da composição da madeira. É formada por monômeros de glicose, entre 15 a 15 mil, unidos por ligações glicosídicas. Assim, a celulose é um polímero de glicose. A fórmula química da celulose é C6H10O5. Falando um pouco sobre suas funções. Ela é a principal componente da parede celular das células vegetais, que confere rigidez para as plantas. Industrialmente é processada para a produção de papéis e fibras, e também pode sofrer outros tipos de modificações e servir para a elaboração de plásticos. Devido à qualidade das fibras presentes na madeira, as principais espécies vegetais utilizadas para a extração de celulose são o eucalipto e o pinheiro. Para garantir a exploração dessas espécies, existem muitas florestas plantadas para servir de matéria-prima na produção do papel. E como já foi dito anteriormente, a produção de papel a partir da celulose é uma importante atividade econômica no Brasil. A maior parte dos resíduos gerados nesse ramo é passível de reaproveitamento. Os galhos, cascas e outras sobras das florestas plantadas entram na produção da compostagem e voltam para o campo como adubo natural. Os que não são totalmente reaproveitados são direcionados ao aterro industrial, mas outros resíduos ou subprodutos da celulose são aproveitados pela própria indústria do papel. A lignina, por exemplo, assim como a produção de alguns gases gerados a partir do processo de cozimento da celulose, são reaproveitados como fonte de energia para as caldeiras, que alimentam os rolos aquecidos utilizados no processo de secagem do papel. Outro elemento fundamental numa indústria de papel e celulose é a água, utilizada para fazer a massa de fibras que será transformada em papel e é importante para a remoção de impurezas através de repetidas lavagens da celulose. A emissão de efluentes em copos de água pode se mostrar um dos impactos ambientais mais significantes. Todas as indústrias do setor apresentam uma central de tratamento de água, obrigatoriamente. Como são localizadas próximas a rios, de onde utilizam a água, a mesma é tratada antes de ser utilizada no processo de fabricação do papel. Fato, porém, que mesmo com todos esses cuidados, a indústria de papel ainda produz muitos resíduos que não são 100% aproveitados e reciclados, sendo necessário o seu descarte em aterros sanitários. Ainda falta para o Brasil investimento em centros de reciclagem para que se faça uso adequado dos descartes das indústrias em maior escala. Até lá, a indústria de papel e celulose continua com sua produção e responsabilidade ambiental junto à sociedade. Agora vou falar um pouco sobre os dados de celulose. A produção de celulose no Brasil somou 1,671 milhões de toneladas em dezembro, queda de 7,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior, conforme dados preliminares divulgados pela Indústria Brasileira de Árvores, IBÁ. Em todo o ano de 2019, a produção de celulose atingiu 19.691 milhões de toneladas, queda de 6,6% frente a 2018. Podemos conferir esses dados no gráfico 1. Já na tabela abaixo, pode-se notar que o índice de exportações foram de 14,726 milhões de toneladas, praticamente estável em relação ao ano anterior, que foi de 14,722 milhões de toneladas, diferente do índice de importações, que teve um aumento de 40,6% ao ano anterior. Já o consumo aparente caiu 20,3% para 5,218 milhões de toneladas. Podemos ver com a tabela 2 as exportações brasileiras de celulose, por destino, onde obtivemos uma grande queda de exportações para a América Latina, mas um aumento de 31,9% de exportações para a África. No gráfico 2, pode-se ver o crescimento da produção de celulose no Brasil até o ano de 2018, que foi o ano produzido 21,085 milhões de toneladas, um aumento de 7,3% ao ano anterior.
Agora vamos falar um pouco sobre os dados de papel. A produção de papel subiu 2,3% em dezembro, sobre igual mês de 2018, a 920 mil toneladas, com as vendas domésticas de papel mostrando um aumento de 2,7% a 500 mil toneladas, e as exportações apurando acréscimo de 2,4% para 173. Já de acordo com o presidente do IBÁ, o ano de 2019 foi um período de ajuste para a indústria de base florestal. Em nota também, ele ressalva que o setor manteve sua representatividade nas exportações nacionais. Ele acrescentou que em 2019 observou-se um crescimento na produção de papel, embalagem e papel cartão, demonstrando que o material tem sido demandado e tem mostrado uma alternativa diferente, alternativa frente à embalagem de origem fóssil. A produção de papel cresceu 1% em 2019 ante 2018. Para 10,535 milhões de toneladas, com as vendas domésticas mostrando variação negativa de 0,1% a 5,458 milhões de toneladas, e as exportações crescendo 7,2% a 2,163 milhões de toneladas. Na tabela 4, pode-se ver as exportações brasileiras de papel por destino. Nota-se que as exportações para a América Latina teve uma queda de 17%. Porém, houve um aumento significativo para a África, sendo ele 49,1%. Isso ocorreu do ano de 2018 para o ano de 2019. Já no gráfico 4, pode-se ver o crescimento da produção de papel no Brasil até o ano de 2018. Neste ano, foram produzidos 10,433 milhões de toneladas, onde teve uma queda insignificativa ao ano anterior, vendo que em 2017 foram produzidas 10,471 milhões de toneladas. Algumas curiosidades. Em 2018, duas das maiores empresas brasileiras de papel e celulose, Suzano e Fibria, decidiram se unir e formaram a maior empresa produtora de celulose de eucalipto do mundo e a maior produtora de papel da América Latina, produzindo anualmente cerca de 11 milhões de toneladas de celulose, 1,4 milhões de toneladas de papel. Já na Bolsa de Valores, a Suzano saltou 8,5% após a fusão. E atualmente, a China é a maior produtora de papel do mundo, enquanto o Brasil é o líder mundial na produção de celulose. Em 2018, duas das maiores empresas brasileiras de papel e celulose, Suzano e Fibria, decidiram se unir e formar a maior empresa produtora de celulose de eucalipto do mundo e a maior produtora de papel da América Latina, produzindo anualmente cerca de 11 milhões de toneladas de celulose, 1,4 milhões de toneladas de papel. Já na Bolsa de Valores, a Suzano saltou 8,5% após a sua fusão. Atualmente, a China é a maior produtora de papel do mundo, enquanto o Brasil é líder mundial na produção de celulose. Conclusão. Verificou-se a clara importância das indústrias de papel e celulose brasileiras para a economia do país, sendo um meio altamente promissor para várias áreas e para a atuação do engenheiro químico no processo. O setor de papel e celulose, sendo altamente dependente do meio ambiente, precisa sempre promover novas técnicas e reutilizar o máximo da matéria-prima como forma de garantir as mesmas boas condições no futuro, mantendo boas estações de tratamento de efluentes, bem como equipamentos eficientes para a remoção das emissões atmosféricas altamente prejudiciais e investimentos no setor de reciclagem nas grandes indústrias. É possível concluir, então, que o setor de papel e celulose é um bem precioso para o Brasil, que possui retornos em investimentos, de tal modo que está interligado a várias áreas que fornecem oportunidade de empregos e alta circulação de capital.